neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Cantando em meu coração. Só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor fará minha alma se alegrar e ao céu me levará. Coro de anjos eu cantando em meu coração. É melhor ser dirigido do que dirigir. Ouvintes preciosos, esta é uma sentença, esta é uma declaração que deve nos chamar muito a atenção. É melhor ser dirigido do que dirigir. Quando se tem certeza de que a direção é correta, é verdadeira, não há coisa melhor do que ser dirigido. Quando a gente anda no mato, tendo certeza de que o guia sabe para onde vai,
conhece de fato a coisa, então a gente anda descansado, por mais compacta, por mais densa, por mais fechada que seja a mata. Você fica descansado, sabendo que tem um guia que não falha, que conhece a coisa. O mesmo acontece espiritualmente e em muitos outros fatores da vida. A mulher foi criada com uma constituição para ser dirigida pelo homem. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E a cabeça dirige o corpo. Você vê que tudo está em contraste com a criação original. E por isso encontramos um mundo desorientado, sem direção. E não há coisa melhor quando uma mulher encontra um homem que de fato é cabeça, e que pode dirigi-la, e ela se descansa nele. Ela não está questionando, ela não está interrogando. Assim também acontece com a igreja e Cristo. Quando a igreja encontra de fato a Cristo, quando ela é de fato o corpo de Cristo, então ela não tem que estar interrogando, perguntando, especulando, rompendo barreiras e assim por diante. Você sabe que muitas vezes somos dirigidos consciente ou inconscientemente. Chegamos a lugares que não sabemos o que fazer e porque fomos ali. Com o tempo, você conclui o porquê daquilo. Quase todos os homens na Bíblia Sagrada que a viveram pela fé, ou por que não dizermos todos eles, nos passos principais que eles deram, eles não tinham uma plena consciência do que ia acontecer. Mas eles estavam descansados na promessa de Deus. Abraão é um exemplo de quem saiu a peregrinar simplesmente confiado em Deus. Esse é o tipo do verdadeiro cristão. E para concluirmos uma síntese, nós temos a ovelha como um exemplo disso. Ela não tem liderança própria. Ela tem que ter o pastor. E o pastor a conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, como disse Davi no Salmo 23. A estas alturas, já concluímos que melhor é ser dirigido do que dirigir. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O profeta desta era, na sua mensagem Almas Encarceradas, diz: muitas vezes há coisas que sucedem e nos pomos a pensar por que sucedeu aquilo e duvidamos de nós mesmos e também de outros. Porém, com o tempo, por fim, nos damos conta que se somos cristãos, tudo contribui para o bem. Todos temos visto isto. Nos perguntamos, por que fiz aquilo? Por que fui ali? Por que comprei isto? Por que vendi aquilo? E não conhecemos propriamente os nossos passos previamente. Mas estamos, de fato, como místicos,
não entendendo e às vezes duvidando de nós mesmos e também de outros. O profeta continua: quando eu comecei a ler a Bíblia, eis aqui uma das coisas que me turbava muito. Por que permitiu Deus que Abraão, aquele homem tão grande, apresentasse a Sara como sua irmã em vez de sua esposa? Deus permitiu que Abraão mentisse e as outras coisas que fez, e até permitiu que Abraão saísse da terra prometida, de onde ele disse que não saísse. Isto é uma apostasia. Todo judeu que sai da terra prometida está em apostasia, porque Deus lhes deu essa terra e a promessa foi que ficassem, porém eles se foram. Então Abraão foi a Gerar, mas naturalmente, se não fosse por isso, é que ali é onde Abimeleque, o rei dessa terra, se enamorou de Sara e até ia se casar com ela. E ele era um homem bom e justo. Isto pode que soe um pouco ridículo, mas é para dizê-lo bem claro. Depois que ele havia tomado banho ao anoitecer e havia se vestido para ir à cama, e até se ajoelhou junto à cama, orou e se deitou, então foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eis que morto és. E o homem não havia feito nada. Ele havia sido perfeitamente enganado, tanto por Abraão como também por Sara. Deus lhe disse: olha, tu tens a esposa de outro homem. Eu não escutarei tua oração. Não importa o quanto ores, tu estás morto. E aquele homem é meu profeta. Isso é muito difícil de entender. Porém, se não fosse por isso, então não entenderíamos a graça de Deus. Como, pois, queremos entender a graça de Deus? Como, pois, queremos entender que, sendo pecadores, débeis, frágeis e indignos, ainda podemos contar com um céu tão maravilhoso, tão puro, como é o céu de nosso Deus? Por que se uniu Abraão com Agar, tendo uma esposa tão formosa como Sara? E ele, na verdade, não queria fazer aquilo. Porém, Sara recomendou aquilo a ele, e logo o Senhor lhe disse: escute o que te digo, Sara. Por quê? Porque tinha que haver um Ismael para dar um tipo de que a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. Veio o que digo? Todas estas coisas são tipos. E eles não sabiam por que estava acontecendo aquilo. Porque aquele profeta teve que se casar com uma prostituta e por ela ter 2 filhos, isso foi um sinal. Porque o outro se deitou sobre o lado direito por 340 dias e logo outros tantos dias sobre o outro lado, foi um sinal. Outro tirou toda a roupa e andou ante Israel. Todas essas coisas foram para tipos e sombras, e eles não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Tínhamos que ter essas coisas para completar o quadro. Muitas vezes sucedem coisas, e nos perguntamos, por que isto? É simplesmente Deus mostrando-nos algo de antemão. Agora, só o que falta é uma convicção de que você é um cristão. Como diz o profeta, se somos cristãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Uma característica perfeita de que somos cristãos é que amamos a Deus. Você pode não ser um bom filho. Você pode não ser uma boa filha. Mas você ama o seu pai. Você ama a sua mãe. Você sabe perfeitamente que está ferindo o seu coração.
Mas você continua sendo filho, magoando seu pai. Mas você sabe que é filho, você sabe que é filha. Ele sabe que você é seu filho, que você é sua filha. De todos os modos, o que caracteriza, o que identifica, é um amor acima de qualquer ofensa. É o amor acima de qualquer ferida. É o amor acima de qualquer mal-entendido. É o amor acima de quaisquer circunstâncias. De todos os modos, você o ama como seu pai e ele te ama como seu filho. De todos os modos, você ama a Deus e não há coisa que mais te entristece aqui é quando você sabe que tem entristecido seu pai, tem entristecido a Deus, tem entristecido o Espírito Santo, porque você sabe que ele geme com gemidos inexprimíveis, porquanto não sabemos como pedir, não temos uma direção própria, e às vezes chegamos a um lugar que não sabemos o que fazer. Mas aí é quando nós temos que escutar a sua voz, ficarmos quietos, até ouvirmos a sua voz, até escutarmos aquilo, é por aqui, é por ali, é isto que você deve fazer. Mas isto pode acontecer conscientemente e pode acontecer também inconscientemente. Um pobre manqueba, aleijado, estava acabando com Davi, excomungando, escarnecendo de Davi. E um general de Davi queria cortar o seu pescoço. Davi disse, não, não faça isto. Isto foi o Senhor que permitiu que ele escarnecesse de mim, que ele fizesse isto contra mim. Davi sabia que aquilo estava contribuindo. Ora, de que maneira? Que aquilo estava cumprindo um tipo de Cristo nele. Será que Davi sabia disto? Mas ele foi dirigido a impedir que aquele general, aquele guerreiro, matasse a Simei, aquele aleijado que estava escarnecendo de Davi. Não, não faça isto, foi o Senhor que lhe permitiu. E quantas outras coisas nós encontramos na Bíblia Sagrada? E se a mulher, se o homem tivesse uma liderança de Deus, uma inspiração do Espírito Santo, pararia um pouco, descansaria como Davi fez e diria, isto é o Senhor. A mulher de Jó nunca podia pensar que Deus continuaria sendo um Deus justo, um Deus de amor, a quem Jó servia com tanta fidelidade, depois de vê-lo na lepra. Tanto que ela chegou e disse, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse, o teu lugar é entre as loucas, mulher. Ela não podia entender aquilo, que aquilo partia do Senhor, que era uma permissão de Deus, porém Jó sabia. Ele estava dirigido na lepra, porque ele tinha sido dirigido no progresso, na prosperidade anterior. E por isso podia ser dirigido no sucesso posterior. Aquele que é fiel no mínimo, será fiel no máximo. Mas esses que não podem se portar, não podem se comportar como os generais de Davi, que estavam com ele quando ele estava em iminência, estavam com ele quando ele estava lá em cima. Mas quando ele estava foragido, aqueles homens estavam com ele da mesma forma. Estavam com ele a ponto de endurecer a mão na espada, não poderem nem abri-la mais. Deus precisa de homens assim.
Não há uma unidade, não há um companheirismo com homens frouxos, covardes, que ao primeiro trovão já começam a correr. Eles querem muitos trovões, eles querem saber muito dos trovões, mas quando troveja alguma coisa, eles são os primeiros a se esconderem debaixo de suas carcaças. Escondem-se em si mesmo como o jabuti, como a tartaruga o faz. Não têm coragem de dar o rosto, a cara. A avestruz esconde a cara na areia e deixa todo o corpo de fora. Não podem ver os seus próprios erros. Mas Deus tem dirigido. Está dirigindo alguém. Deus está te dirigindo, ainda que seja para o matador. O Espírito Santo estava dirigindo o cordeiro. A pomba estava comandando o cordeiro para o monte da tentação. A pomba comandou o cordeiro para a cruz, para o sofrimento, para um lugar que ninguém escolheria por livre e espontânea vontade. Ele próprio foi tentado a invadir-se. Essa foi a maior tentação. Mas quando chegou ali, ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas todavia não se faça a minha, mas assim a tua vontade. Agora, como se pode pensar? A vida é um barco. O poeta disse: minha vida é um barquinho a navegar. Porém, Cristo é o comandante. O melhor é orar. Guia Cristo meu barquinho, meu coração, minha vida, todos os dias, todos os momentos, seja para as cataratas, seja para as grandes quedas, seja nas águas em bonança, guia Cristo a minha vida, o meu barquinho. Minha vida é um barquinho que está a navegar. Cristo é o comandante pra me orientar. Através de negras nuvens ou do encapelado mar, Cristo é o comandante, não me deixa naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar. Guia Cristo, meu barquinho, para o meu. Então, esta mensagem foi inspirada na Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, e na mensagem do profeta Almas Encarceradas Hoje. Ouvintes, nesse instante só nos resta pedirmos a Deus confiança, segurança, ainda que o exterior se corrompa, ainda que o exterior esteja em luta, esteja jogado para lá e para cá, como aquele barco que estava sendo jogado para lá e para cá pelas ondas, mas não podia afundar. Por quê? Não afunda porque está ancorado. Porque você não tem jeito de deixar de ser cristão? É porque você é de Cristo. Você tem o sangue de Jesus em sua fé. O sangue do Filho de Deus na sua vida. Deus te abençoe agora. Te dê saúde, te dê força e direção do alto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. No grande mar, 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 Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, no profundo mar, Cristo é meu piloto, na imensidão do mar. No grande mar, quando surgem os vendavais. No grande mar, vou com o meu Jesus. Como as ondas do enorme mar, o amor de Cristo, tudo é para mim. No grande mar, Cristo meu piloto é. No grande mar, na imensidão do mar. No grande mar, Cristo meu piloto Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé.